Boa noite a todos. É com imensa alegria que abrimos esta sessão do programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, desta vez dedicado integralmente à obra literária do acadêmico Antenor Pimenta, nosso querido confrade, que aqui está, ao lado de sua esposa Luciana e de suas filhas Rafaela e Beatriz. Sejam todas muito bem-vindas desta casa. Nós temos feito, ao longo deste ano de 2018, uma série especial de 10 sessões dedicadas às obras de 10 integrantes desta casa que se dedicam à ficção, à poesia ou à crítica literária. Já fizemos algumas tantas e hoje é a vez de Antenor Pimenta. Amanhã será a sessão dedicada à obra de Ângelo Machado. A conferência será proferida por Léo Cunha, que é escritor e professor. Eu queria aproveitar também a oportunidade para dizer que, nos dias 21 e 22 de setembro, esta casa realizará um importante seminário sobre acervos literários, para o qual estão convidados, né, especialistas no tema, como os professores Jacinto Lins Brandão, que integra esta casa, Eneida Maria de Souza, José Murilo de Carvalho, Humberto Werneck, enfim. Vamos falar sobre o tema da memória, da história, de acervos literários, de acervos dedicados à guarda da nossa memória cultural. Então, entrem no site e acompanhem a nossa programação no Facebook, são sempre todos muito bem-vindos a esta casa, que hoje recebe com grande alegria, para falar de Antenor Pimenta, um dos jornalistas mais importantes de Minas Gerais e que se dedica com grande paixão ao tema da cultura e no âmbito da cultura, aos temas relacionados à música popular. Escritor, jornalista, compositor, Jorge Fernando dos Santos, nasceu em Belo Horizonte em 1956, trabalhou como repórter, cronista e editor dos Cadernos de Cultura e de suplementos do jornal Estado de Minas. Foi colaborador em diversos outros veículos de comunicação, como a Gazeta Mercantil, Suplemento Literário, Jornal de Minas, Jornal de Casa, Rede Globo, Jornal de Letras, Artes e Ideias de Lisboa. Jorge tem 26 livros publicados. 26 mais 14. Entre eles, Caiçara, sobre o bairro onde mora desde os 6 anos. Novelas infanto-juvenis, enfim, romances. Entre eles, o Palmeira Seca, que ganhou o importante prêmio Guimarães Rosa, foi adaptado para o teatro e para a televisão. Tem peças teatrais, coautor de algumas comédias importantes e muito vistas na cidade e no estado, enfim. É dono de uma longa e larga e rica trajetória na imprensa e nas letras. E quando eu estava desenhando esta sessão sobre Antenor Pimenta, eu vi ali que um dos primeiros jornalistas a resenhar os primeiros livros de Antenor foi justamente Jorge Fernando dos Santos. Então, a escolha foi natural, óbvia, lógica, porque ninguém melhor que um crítico que acompanhou todo o desenvolvimento da obra de um autor para falar sobre ele, né? Não vou falar mais. Eu queria apenas registrar a presença do acadêmico Luiz Gifone, do acadêmico Antenor Pimenta, naturalmente, e pedir aplausos de boas-vindas ao nosso Jorge Fernando. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom, começar te agradecendo à academia por essa honra. Eu nunca pensei em sentar nessa mesa para falar de um acadêmico, é muita responsabilidade, não é? E eu queria dizer o seguinte, que eu foi a sorte, né, de conhecer o Antenor. Eu fui ser assessor de imprensa na Associação dos Economiários Federais, né, a Associação dos Funcionários da Caixa Econômica, onde ele trabalha, e lá eu o conheci. Ele tinha acabado de ganhar um concurso de contos promovido pela Caixa Econômica, entre os funcionários, e eu o conheci, como conheci o João Batista Mello, o Valdir de Luna Carneiro, que são autores de talento aqui de Minas, que, por acaso, trabalham na Caixa. E eu criei no suplemento lá, no jornal, no House Organ da associação, um suplemento literário, modesto, porém, um espaço para esses escritores. E eu sempre ligava para o Antenor, para o João, para o Cagiano, o Ronaldo Cagiano e outros escritores da Caixa, pedindo artigos, pedindo textos, e publiquei muitos contos do Antenor Pimenta. E daí nos tornamos amigos,
E agora você vê, né, quase 40 anos depois, eu sou responsável aqui por falar dele, o que para mim é um desafio, né? O Antenor, ele tem uma obra muito vasta, assim, e publicou pouco, relativamente pouco. Eu vou começar, eu escrevi um texto, eu vou ler um pouco, assim, e vou falando também, para não ficar meio cacete, né, para não cansar as pessoas. E eu sou suspeito para falar dele, porque, acima de tudo, nos tornamos amigos, e ele dizia que, às vezes, a gente fica 10 anos sem se ver, e se eu digo para ele assim, gosto de ovos, daí a 10 anos a gente se encontra, ele fala assim comigo, como? E eu digo, fritos. Quer dizer, a nossa conversa é meio assim, né? Bem, essa parte aqui que eu anotei já está falada. Bom, eu considero o Antenor um dos melhores autores da minha geração, né, que tem mais ou menos a minha idade. Porque ele tem uma sofisticação literária e, ao mesmo tempo, ele tem por trás disso uma simplicidade na maneira como ele conta as coisas. Não é? Ele não perde o humor, ele não perde a piada. Ele pode perder até o leitor, mas a piada ele não perde. Então, é um texto muito leve para se ler, cheio de informações, de citações, de referências a outros autores, mas sem ser aquele texto pesado, professoral, teórico. Pelo contrário. Inclusive, ele sempre dá o crédito daquilo que ele está citando, o que eu acho muito legal, porque você constrói uma memória literária lendo os livros dele. Então, você é provocado a conhecer autores clássicos da literatura brasileira e mundial. Então, ele cita um Gran Green, aí você fala, de onde é que é isso aqui, esse texto dele? Aí você vai procurar. Ele cita um Garcia Marques, a mesma coisa. E eu acho isso um fator interessante nessa literatura que ele faz e que não é muito comum, né, nos escritores, pelo menos aqueles que eu tenho o prazer de ler. E eu também sempre digo o seguinte, o Antenor tem um traço interessante como pessoa, e aí eu falo do amigo, que, ao contrário de boa parte de nós escritores, ele não é uma pessoa individualista, ele não é uma pessoa pouco solidária, ele não é uma pessoa que joga na divisão. Ele é sempre solidário com as pessoas, solícito, é aquele cara que, se sabe de um concurso, ele avisa, é um cara que lê o que você publica, vai nos lançamentos, prestigia os amigos, e eu acho isso importante, né, porque a profissão do escritor é talvez uma das mais solitárias que existem, porque você escreve para pessoas que você não conhece, mas você escreve no seu gabinete, sozinho, fechado, e você só convive com seus personagens nesse processo. E até mesmo para vir em público falar, que são oportunidades raras, às vezes é tortuoso para a gente falar em público. O Hemingway dizia que o escritor deve escrever e não falar. Eu falo muito, mas quando é preciso falar em público, eu me sinto sozinho. Igual estar lá em casa escrevendo, né? Mas acaba sendo um traço, né, da profissão do escritor. E eu queria lembrar que, quando eu digo da solidariedade do Antenor, quando eu escrevi um romance chamado Sumidouro das Almas, e como todo escritor, às vezes você escreve e tem dúvidas sobre o que escreveu, porque é muito solitário e você fica muito envolvido, ele foi uma das pessoas que eu dei o original para ele ler. E ele não só comentou o original, como fez questão de marcar todas as páginas onde ele achou alguma palavra que podia ser trocada, onde ele achou uma possibilidade de algo melhor. Então, ele se solidarizou, né, com essa criação minha, que é o Sumidouro das Almas, que hoje é um livro publicado. Então, eu fico muito à vontade para falar dele, mas sou suspeito, vocês descontem aí se eu exagerar. Então, ao contrário do que o Rogério disse, eu não estou aqui como crítico, eu estou aqui como amigo. E, como dizia o Frei Beto, de amigos a gente não fala mal, né? Outra coisa que eu acho que o Antenor é, acima de tudo, um perfeccionista. E, por isso, ele escreve muito e publica menos, ele publica muito pouco. Conheço vários contos dele, sei da luta dele com a palavra, e ele tem 3 romances publicados, e me disse recentemente que tem 5 nos quais ele está trabalhando. Há mais de 20 anos, ele vem trabalhando, reescrevendo, para desespero da esposa e das filhas que estão ali, né? Porque esposa de escritor e filho de escritor sofre, né? A menina quer andar de bicicleta, ele está escrevendo, aquelas coisas, né? Eu estou colocando ali o segundo livro que ele publicou, eu vou começar pelo segundo, porque, a meu ver, é o que eu mais gosto, é o que eu mais saboreei, inclusive na releitura agora, vários anos depois, décadas depois. Então, eu digo isso, ele tem um crivo muito rigoroso com aquilo que ele escreve.
Por isso ele acumula esses originais, não é? E ganhou vários prêmios literários, ganhou o prêmio no Paraná, ganhou vários prêmios da revista literária da UFMG, né? Ele é mineiro de São João Evangelista e sempre levou a sério aquilo que o Tolstói diz: cante a tua aldeia e serás universal, ou serás universal se pintares a tua aldeia, que é uma outra tradução. E ele, obviamente, ele faz isso, né? Ele escreve e ambienta muitos dos contos, dos livros, na cidade da infância dele, né? Na cidade onde ele foi criado, onde ele conhece a história e conhece as pessoas. Como vai? Tudo bem? Desculpa interromper. Que isso? Seja bem-vindo. Mas a viagem foi muito longa. O trânsito está complicado, né? Obrigado. Bom, mas ele, então, nesse livro, por exemplo, ele meio que coloca São João Evangelista, que é a cidade onde ele nasceu e viveu por muito tempo, é mais ou menos o que a Macondo, né, representou para o Gabriel Garcia Marques, que é aquela cidade da infância dele, onde ele vai ambientar o livro dele, Os 100 Anos de Solidão, né, que é o livro que foi a gota d'água para ele ganhar o Prêmio Nobel. Ou então, a Yokinapatalfa, né, Yokinapatalfa, que é o cenário fictício dos principais livros do Faulkner, né, William Faulkner, que é um prêmio Nobel americano. Isso fica bem claro para mim nesse romance dele, que é O Último Aurélio, ou O Cadáver Adiado. Trata-se, a meu ver, do seu melhor livro publicado. Desses 3 romances dele é o que eu mais gosto. A história é repleta de elementos de diferentes escolas literárias. Nele a gente pode notar várias influências recebidas pelo autor ao longo da sua jornada de leitor de ficção. O próprio Garcia Marques é uma referência confessa dele, bem como o William Faulkner. Aliás, é curioso que o Faulkner é citado pelo Garcia Marques como uma das influências que ele recebeu, não é? E o Faulkner, por sua vez, foi influenciado pelo Joyce. Então, a literatura se dá como uma corrida de revezamento. As gerações de escritores passam o bastão para as outras a partir das suas influências. Então, o Gifone tem as suas influências, o Antenor tem as dele, eu tenho as minhas. Às vezes, o corredor que recebe é mais lento do que o outro, e, às vezes, é mais rápido do que o outro. É sempre um desafio você superar uma influência, né, ou ocultar uma influência dentro daquilo que você escreve. Você manter aquela influência, mas sem perder a sua personalidade de narrador, de ficcionista. E o Antenor consegue fazer isso muito bem. Ele tem algumas citações nos seus livros. Por exemplo, tem uma epígrafe que eu acho muito interessante, que está no Último Aurélio, que é do Anthony Borges, que ele fala: de todos os pecados, o suicídio era o mais repreensível, por ser o mais covarde. Qual o castigo dos suicidas? Ele coloca isso como uma citação numa epígrafe dele, citando o livro Enderby por Dentro. É a primeira epígrafe desse livro dele. A segunda, que está no caderno 1, que se chama O Baú de Quinquilharias, foi extraído do livro Pontos de Fuga, do Gran Green. E é muito interessante que ele escreve assim, o Gran Green escreve: um escritor não é tão importante como, em geral, ele se sente, e uma pena, como uma bala de prata, pode fazer jorrar sangue. Quer dizer, ele falando da força da escrita, não é? Porque as grandes transformações da humanidade ou se dão pela palavra ou pela bala, não é? E, muitas vezes, a escrita é superior, né, a um tiro. Um tiro pode provocar uma guerra, como foi na Primeira Guerra Mundial, não é? Quando mataram lá o Ferdinando, né, da Áustria. Mas também a palavra pode gerar paz, né? Se a bala traz a guerra, a palavra traz a paz. Mas, como disse Jesus lá, eu vim trazer a divisão. A palavra também divide, não é? Então, o Gran Green fala dessa força da palavra
e ele cita isso muito bem no início do livro dele. Esse livro eu considero, viu, Antenor, não se sinta muito gabado, mas eu acho que é uma obra-prima, no meu ponto de vista. Eu li 20 anos atrás e continuo gostando desse livro, acho ele assim fantástico, né? Na sua modéstia, esse autor, ele sempre fica vermelho, ele deve estar vermelho ali, quando a gente fala isso, né? A edição é de 1998, pela Rocco, e às vésperas do lançamento eu publiquei, inclusive, um comentário sobre esse livro, eu fiz uma crítica. Mas eu queria citar aqui, não a minha crítica, que é muito suspeita. Eu queria, por exemplo, citar uma frase da Cecília Costa, no jornal O Globo, ou do Bernardo Azenberg, da Folha. A Cecília chegou a compará-la ao próprio Garcia Marques, de 100 Anos de Solidão, ao Juan Rulfo, de Pedro Páramo, ao Carlos Fuentes, de A Morte de Artemiro Cruz, e ao Vargas Llosa, de A Casa Verde, e o Pantaleão e as Visitadoras. Já o Azenberg, na Folha de São Paulo, destacou uma familiaridade da literatura do Antenor com Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz, que são os dois maiores romancistas de Portugal. Segundo ele, predominam, em Último Aurélio, o gosto pelo fraseado belo e a determinação de encarar o leitor com histórias divertidas e personagens excêntricos. E é muito interessante porque o livro é cheio de personagens excêntricos. Então, eu considero ele um romancista talentoso, que sabe o que está fazendo, e mantenho na nossa relação uma certa inveja, uma boa inveja, viu, Antenor? De dizer assim, eu vou ser como ele quando eu crescer, né? De querer escrever como Antenor. É um dos escritores que eu conheço que mais me influenciam. Eu diria que é ele e o Carlos Herculano Lopes. Os dois me influenciam muito. Quando eu leio, eu sou tentado a escrever alguma coisa em resposta, ou tentando seguir ali um pouco daquela linha. Eles me provocam isso, né? Até porque eles têm um traço de mineiridade muito forte naquilo que escreve. O Antenor tem essa mineiridade, mas ele universaliza essa visão das Minas Gerais, da cultura barroca, da tradição mineira, nos seus escritos, não é? Vamos, então, a um parágrafo aqui do Último Aurélio. Vocês podem acompanhar daí, eu vou ler daqui. Terça-feira, depois dos sinos terem repicado o Ângelus, no interior do palacete de Marfisa, desentou o ruído da madeira estalando e o zumbido dos besouros assombrados pela chegada da noite e das alegrias da noite. Como uma baleia que descesse a 2.000 metros de profundidade, Melchior Bonalume submerge na banheira de água morna. Como a tarde for excessivamente quente e azul, ele havia prenunciado que, ao anoitecer, a chuva haveria de desabar sobre suas cabeças. Mas o calor só fizera aumentar e nada de chuva. A banheira esmaltada se mantém 1 palmo acima do assoalho, equilibrada sobre 4 patas que lembram patas de tigre. Apesar de Melchior Bonalume ter aflorado a superfície, retornando à redentora forma humana, ele continua lembrando o cetáceo, uma balena. Ele grita, Miosotes! O queixo precipita-se para baixo como um cubo que tenha uma pequena perfuração numa das bases. Miosotes! Não demora e a porta é aberta com delicadeza. Ele ouve os metais rangendo, os brados da ferrugem. Então, imagina as carnes de Miosotes cavalgando as dobras do vestido. Mas Baltazar, que até aquele momento estivera espionando o pai pela fechadura, explica, mamãe está na cozinha, papai, esquentando mais uma lata de água para o seu banho. Então, vocês veem como é que ele descreve esse personagem, o Melchior, e como é que ele compara ele com uma baleia, não é? Isso é muito, assim, literário no melhor sentido da palavra. E ele consegue uma imagem cinematográfica, pelo menos para mim, quando eu leio e releio, eu enxergo isso na minha frente. É como se eu fosse o Baltazar com o olho na fechadura, vendo aquela baleia, aquele sujeito obeso, levantando-se da banheira. Então, a exemplo de José Saramago, o autor usa diálogos embutidos no texto do narrador em terceira pessoa. Isso nos dá a sensação de estar ouvindo um contador de histórias que relembra algo de fato acontecido. Aliás, eu queria citar contador de história, chegou aqui o nosso grande contador de história, nosso grande amigo e acadêmico, que é o Olavo Romano,
que é um grande contador de história, e que me apresentou o Manelzão numa roda de contar história, né? A técnica do Antenor, magistralmente usada por ele, nos dá a sensação de verossimilhança e proximidade com as personagens da história. Então, a maneira como ele conta, você se sente íntimo. É como se o personagem estivesse tomando café na sua casa com você. É assim que ele vai introduzir, então, o Melchior Bonalume, que é uma das principais figuras do seu romance O Último Aurélio. A novela é ambientada numa São João Evangelista que paira entre a realidade histórica e a ficção lisérgica do autor. Melchior havia sido encarregado pelo amigo Boaventura, José, de contratar um matador para dar fim ao filho caçula de Ganges Aurélio. O jovem Último Aurélio cometera o pecado de se apaixonar pela filha de Boaventura, a jovem Floriana Pimenta, que, pela vontade do pai, deveria permanecer virgem e dedicar a vida à santidade, sendo uma milagreira devotada a aliviar as dores do mundo. O livro está recheado de personagens admiráveis, como o próprio Boaventura José, padre Atenágoras, a menina Floriana Pimenta, o pai de Último, Ganges Aurélio, e sua mulher Matilde, que vira a cabeça pelo alemão Henry Fried. Henry Fried. Que nominho desgraçado, desculpe. E olha que eu estudei alemão. Hein? A sensual Isabela Gris e sua avó cega, que pode ver na escuridão. Não é? A cafitina Maria Egipsíaca e suas meretrizes, Dona Maria do Perpétuo Socorro Miranda, o italiano Giuseppe Bottaro, o arquiteto francês efeminado Jean-Marie Restot, o surumbático Epifânio Pimenta, o matador Jorge Dundum, o vereador e hoteleiro Paulo Comunista, o bispo Dom Caio Sigô, além do entediado coronel Cornélio Pimenta. Aliás, o Dom Sigô era um bispo em Diamantina, me parece, né? bem reacionário, né? Que era a favor de matar os comunistas, e ele está perto do Paulo Comunista aqui. Né? Bom, então, desculpa, tem aqui, como eu citei, o Cornélio Pimenta, que era matador de índios, e o legendário patriarca da família do próprio autor. Eu peço vênia por abusar dos adjetivos, mas minha intenção é reforçar as características marcantes desses personagens. Todos eles estão magnificamente caracterizados na trama. Não bastasse isso, também aparecem no livro, como coadjuvantes, duas figuras históricas que visitaram o Brasil em tempos imemoriais: o aventureiro Auguste de Saint-Hilaire e o britânico Richard Francis Burton, que se tornou mundialmente famoso depois de descobrir as nascentes do Rio Nilo. E convém ressaltar que o Burton, segundo dizem, era, na verdade, um espião da coroa britânica, a serviço de Sua Majestade. Antenor faz da sua narrativa uma espécie de teia. É igual uma aranha. Ele vai escrevendo como quem tece um tapete persa, igual uma tapeceira. Usa as palavras com precisão e sabe encaixar a poesia dentro da prosa, sem exagerar ou beirar a pieguice, que é uma coisa também muito arriscada, você tentar usar da poesia dentro da prosa. Você pode ficar uma coisa meio chata, e ele faz isso com perfeição. Seu texto tem algo de barroco, algo de mineiro, longe, eu já disse, de incorrer no chamado regionalismo. Ou perto dele, como ficaram Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, autores que também o influenciaram. O rebuscamento de seus parágrafos contrasta com a simplicidade das imagens desenhadas. Mais que isso, com a argamassa psicológica de seus personagens tão ricos interiormente, feitos de alegrias e aflições, defeitos e virtudes, certezas e dúvidas, embora restritos ao universo interiorano, no qual o tempo parece estancado. A cor local de sua narrativa faz lembrar a constatação histórica de Eric Hobsbawm, um egípcio radicado na Inglaterra, segundo o qual, para 80% da humanidade, a Idade Média acabou de repente, em meados da década de 1950. Aliás, a gente vê muito isso no Brasil, né? Às vezes a gente acha que está na Idade Média, né? Por um punhado de motivos. E o que eu coloco também aqui sobre essas observações que eu fiz, é que isso eu prezo muito em qualquer forma literária. Né? Eu acho que é fundamental que os personagens sejam, de fato, humanos, que tenham contradições, que entrem em choque com as próprias consciências, que cometam pecados, cometam erros, que se arrependam. Né? Que é uma coisa que eu, às vezes, acho, sem querer levantar polêmica, que
que muitas vezes a arte engajada não consegue fazer. Eu sempre digo isso quando eu comparo o Vianinha com o Nelson Rodrigues. O Vianinha, que era assim, o grande cara do Partido Comunista, um grande autor, filho do velho Oduvaldo Viana, era o queridinho dos grupos teatrais naquela época. O Nelson Rodrigues era considerado um careta, reacionário. Hoje, passado tanto tempo, quase 50 anos, o Nelson Rodrigues está cada vez mais presente. E o Vianinha? Quem é que está encenando o Vianinha? Né? Hoje até a esquerda está encenando Nelson Rodrigues, que era tido como reacionário. O que eu quero dizer com isso é que a obra deve estar acima do sentimento político, religioso, ideológico. A obra deve falar por si. O escritor, como cidadão, ele pode ter as opções que ele quiser, mas a literatura dele deve ser real. Ela não pode ser doutrinária, porque senão ela é mentirosa. E esse aspecto eu acho interessante na literatura do Antenor, que essas personagens que eu citei aqui, elas são perturbadas, elas têm os seus conflitos, as suas dúvidas, as suas questões. Mas vamos deixar o próprio autor falar um pouco, mostrar um pouco a sua característica aqui, dentro do que eu falei. Mais um trecho. Ganges Aurélio pôs-se a observar o céu escuro, alcochoado de nuvens que não tardariam a se desmanchar em chuva. A cidade dormia o velho sono de cemitério dos índios. O motor de um carro roncou perto do solar. Talvez fosse este o único ruído mecânico dentro da noite. O resto era silêncio da natureza e dos homens. Depois da súbita parada do carro, houve o barulho de portas batendo em algum lugar. De repente, o motor do carro foi novamente acelerado. As rodas ansiosas derraparam nas capistranas e partiram rumo ao túnel da noite. O túnel que separa o passado dos amarfanhados pergaminhos do presente. Não demorou para que o solilóquio do motor desaparecesse e o único carro do mundo apagasse suas válvulas e aquietasse seus pistões. Olha que interessante, quase que a humanização do carro, né? E essa coisa de dizer o passado dos amarfanhados pergaminhos do presente, quer dizer, você separar as duas coisas. Isso também é importante. Aliás, eu tenho notado aí nos debates políticos que o Brasil continua no passado, a gente não consegue falar do presente nem do futuro. E essa descrição que ele faz é perfeita, né? Vejam quanta elegância nesse pequeno parágrafo, cujo final me fez lembrar Drummond e Abigail Renault. Vale ressaltar o domínio das palavras, o uso inteligente dos adjetivos, que é outra coisa chata, é o tal do adjetivo, mas ele usa com sabedoria quando usa, sem cansar ou subestimar o leitor da sua capacidade imaginativa. As metáforas e lindas imagens que nos ajudam a visualizar, ouvir, cheirar, quase tocar a cena que se desenha. Mais adiante, ainda no último Aurélio, ou Cadáver Adiado, o escritor dialoga com a obra de Guimarães Rosa e, de alguma forma, nos aproxima de Graciliano, cuja narrativa de Vidas Secas nos apresenta apenas um ser dotado de alma, que é justamente a cadelinha baleia, que observa, sem compreender, a luta dos donos, que endurecem a cada dia, mas sem perder a ternura. No próximo parágrafo do Antenor, um simples animal ganha qualidades humanas, que nem a nossa cadelinha baleia, do grande Graciliano. Ele revela o olhar terno e sutil. Aliás, esse animal revela o olhar terno e sutil do autor para com as criaturas de outras espécies. Vamos lá. As rédeas da mula puxadas com violência. As rédeas da mula foram puxadas com violência. O animal resfolegou, sacudiu a crina de terracota e lama cinzenta, bateu os cascos contra a terra dura, hesitou durante uns instantes. Certamente pensou, é conveniente ou não que eu jogue o cavaleiro no chão? Por se saber um animal enfesado, mas de bom coração, a mula bufou o hálito quente e recheado de insetos. O chão sacudiu-se ante os resfôlegos. Ela aspirou a poeira com prazer. Por fim, decidiu obedecer ao comando do freio, que ele pespegou a boca num golpe traiçoeiro, doloroso, e concluiu: o anzol não faz diferente ao fisgar o peixe. Então, soltou um gemido,
mais de manha do que de dor. Tendo por fim se aquietado, a mula fez questão de ignorar os insetos, cerrou os olhos grandes e decididamente melancólicos. Sentiu-se de alguma maneira contente. O cavaleiro, afinal, concedera-lhe uma trégua inesperada. Havia muitos dias que a mula vinha trotando no meio das matas, subindo e descendo serras, mal suportando as pisaduras que, nos breves momentos de descanso, eram a delícia para os mosquitos. Quando o homem que controlava as rédeas resolvia que era hora de parar, ao cabo de um dia de viagem, a besta tinha de se contentar com o capim ressequido e mal cheiroso dos ranchos miseráveis à beira do caminho. Tinha de se satisfazer com migalhas de palhas e sabugos de milho. Matava a sede com o ranço das águas paradas. Vou matar minha sede aqui com essa água parada. Bom, eu poderia prosseguir com essa leitura tão deliciosa. É a prosa, é um dos momentos do livro, viu, Antenor, que eu mais gosto. Primeiro, que eu adoro animal. Segundo, que eu gosto de cavalgar. E terceiro, que eu sempre me sensibiliza o olhar dos quadrúpedes, sobretudo dos bois e dos cavalos. E é uma sensação que eu acho que o Guimarães Rosa tinha, que provavelmente você tem, principalmente que você foi criado no interior. Eu prefiro me deter nessas frases curtas do início do parágrafo, que vão crescendo ao ritmo da narrativa, prendendo desde sempre a atenção do leitor. Essas frases é interessante, se vocês relerem ali, que ele vai construindo uma narrativa com a precisão muito parecida com a do estilo do Graciliano. Contudo, um pouco mais adiante, Antenor compara a mula do seu romance ao burrinho Pedrez de Guimarães Rosa. Também lembra a presença do burro nos evangelhos e no presépio. Afinal, coube ao pobre Muar, parente da mula e do jumento nordestino, a honra de transportar Maria grávida na fuga de Nazaré, quando o rei Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, mandara sacrificar os primogênitos judeus na esperança de eliminar o futuro Messias. Eu queria até dizer, né, que tem uma lenda que diz que aquela cruz que o Muar tem nas costas teria sido feito pelo xixi de Jesus, né, do menino Jesus. Né? Eu acho essa lenda cristã muito bonita, né, muito franciscana. Né? E uma coisa que nas artes ocultas, nas ciências ocultas, a gente aprende, que vale observar que, quando adentra a Galileia para finalmente cumprir a profecia, Jesus vai montado num burro. E, segundo a tradição esotérica, o asno simboliza a própria mente humana, que só depois de dominada pela razão, permite ao homem o pleno controle dos seus desejos e das suas emoções. Isso é só um parágrafo, não tem nada a ver com a sua obra. Bem, eu poderia, como eu já disse, prosseguir essa leitura. Seria melhor e mais justo que discorrer sobre o escritor. Porque falar dos outros é muito chato, né? Mas eu estou falando da obra, viu, Antenor? Eu lembro, por enquanto, eu só me limitei aí um pouco ao Último Aurélio, o cadáver adiado, cuja trama me fisgou desde as primeiras linhas. Como o cavaleiro nervoso que puxou com força as rédeas da mula dessa história, eu vou parar por aqui. Essa relação, né, esse estudo do Último Aurélio, para falar um pouco sobre o terceiro livro. Eu comecei pelo segundo, vou para o terceiro, que é o Requiem para a Mona Lisa, que foi publicado também pela RUC no ano 2000. Exatamente 2 anos após a edição do Último Aurélio. Aliás, o Antenor, ele teve assim, lançou 3 livros e parou, né, Antenor? Que nem aquele cara que faz assim 3 filhos e parou. Você fez 2 filhas e 3 livros, né? Bom, o Requiem, deixa eu passar aqui para a gente ver a foto. O Requiem para a Mona Lisa é, por assim dizer, uma história policial. Eu resumiria assim, é uma história policial. Não é uma história do tipo noir dos americanos Raymond Chandler, Dashiell Hammett, menos ainda do estilo rebuscado da britânica Agatha Christie, mas vale observar que os diálogos do detetive Sampaio com o delegado Tostes, de Antenor, lembram um pouco aquelas conversas do Sherlock Holmes com seu amigo John Watson, no clássico de Conan Doyle. Antenor define Tostes, não é, o delegado da sua narrativa, como, aspas, filósofo experimental, daquela espécie que o inglês Dickens
e o brasileiro Lima Barreto nos descrevem em seus romances. Fecha aspas. Bom, vamos ver um pedacinho aqui no prólogo do livro. Repare, tudo se resume à questão do bem e do mal. Imagine um galo diante de um espelho, Sampaio, e chame a este galo de bem. Repare que no espelho há uma imagem refletida, e chame a imagem do galo no espelho de mal. O galo vê dentro do espelho um galo alegórico. De verdade, o mal nada mais é do que um bem alegórico. Quer dizer, o nosso escritor é, de fato, um filósofo experimental. Bom, a história começa, é muito interessante, ela começa com o assassinato a tiros de uma ex-chacrete chamada Liza Gherardini, apelidada de Mona Lisa. Chacrete, os novos talvez não saibam, que eram as dançarinas do programa do Chacrinha, que eram as mulheres mais cobiçadas do Brasil naquela época, né? Bom, a Mona Lisa, né, se cansara da exposição televisiva, retornando à cidade natal do interior para trabalhar como prostituta na zona boêmia da cidade. Essa zona era apelidada de Coreia. Mona Lisa é uma espécie de Hilda Furacão, imortalizada pelo nosso amigo Roberto Drummond, a arrebatar a imaginação e inspirar fantasias eróticas nos homens ao seu redor. É, por assim dizer, a rainha da zona. Bom, mantendo a fidelidade ao estilo que o consagrou, o Antenor também narra nesse romance outras histórias intrincadas. As histórias dele têm um fio condutor, que nem novela da Globo, mas no bom sentido, viu, Antenor? Porque as novelas vêm de novelo, que vem lá das histórias como é que chama? Essas histórias que os autores, os folhetins que os autores publicavam os capítulos semanalmente, né? O último que tentou fazer isso no estado de Minas foi o Benito Barreto, mas, por birra, o editor não publicou o último capítulo. É interessantíssimo isso. O leitor, até hoje, eu estou me perguntando como é que terminou, né? Bom, mas o fato é que é interessante que ele constrói a história como se fosse a estrada principal, com várias marginais, com vários cruzamentos, né? Essas histórias vão se cruzando. De repente, você está numa história e cai na outra. Ele mantém essa fidelidade, que eu acho que, de certa forma, foi o que cooptou os críticos ou os professores que gostaram da sua obra. Ele narra essas histórias todas ambientadas num lugarejo que remonta, de certa forma, à sua cidade natal. É interessante que ele escreve num território que ele conhece, cuja psicologia ele domina. Porque não adianta o escritor querer bancar o internacional, botar um livro passado em Nova York, se ele não conhece a cidade, ou conhece só pelos mapas, e não conhece a psicologia de quem mora em Nova York. Então, ele escreve sobre a psicologia de pessoas que ele conhece, né, da realidade que ele respirou, que ele vive. Os personagens dele repetem uma técnica dos outros livros, que são, além de serem intricados, eles têm nomes complicadíssimos, nomes simbólicos, nomes inspirados em personagens, tanto da vida real quanto da literatura. Um desses personagens é o adolescente Antonioni, né, que é o nome de um grande cineasta italiano. Ele é funcionário da loja de música George Gershwin, né, de propriedade do belo Alvarenga. No início do segundo capítulo, o jovem carrega um embrulho de discos encomendados pelo Dr. Sanzão Randazzo, cuja filha, a professora Ângela, é seu objeto de desejo. O jovem vendedor a compara a Molly Bloom, a mulher de Leopold Bloom, no famoso romance Ulisses, né, do James Joyce. Aliás, ele adora James Joyce. É nele que Antenor Pimenta deposita suas preferências literárias e musicais. Vamos ver esse trecho aqui, porque ele também é um grande admirador do jazz, e ele vai dar uma de Julio Cortázar aqui. Antonioni coloca a sacola de discos na amurada. Trata-se de Charlie Parker, em primorosas gravações de Ornithology, A Slow Boat to China, e inspirada performance em Mos de Mouche. Na capa de um dos discos, o catálogo informa: durante as sessões de gravação em Paris, esteve no estúdio o escritor Julio Cortázar. E acrescenta: quando não acompanhava Charlie Parker, o escritor argentino costumava gastar as horas no Closerie de Lila, aconchegante café do Boulevard Montparnasse, bebendo cerveja na mesmíssima varanda onde Ernest Hemingway, no começo dos anos 20,
habituara-se a beber e a escrever seus livros. Antonioni se lembra de haver lido numa revista que, nas tardes de inverno, James Joyce juntava-se a Hemingway no Closerie de Lilas e ali, esquecidos do mundo, os dois escritores se embebedavam a valer. Ah, eu ainda não lhes contei, mas James Joyce é o ídolo deste rapaz. Ele fala de James Joyce o tempo inteiro. Ou seja, esse personagem é o Antenor. Não é, Antenor? Não é à toa que ele começa com A, né? E não é à toa que ele gosta das coisas que o Antenor gosta, inclusive do James Joyce, né? Vale notar que durante a tão sonhada relação sexual do Antonioni com essa professora Ângela, que tem 40 anos, o Antonioni é pouco mais que um adolescente, o autor vai usar o fluxo de consciência, suspendendo o uso da pontuação, bem à moda de Joyce, que tanto influenciaria William Faulkner e outros escritores modernos, fundamentalmente o próprio Antenor. Entre os suspeitos da morte de Liza Gherardini estão, veja os nomes, Léon Ballester, Robert Rossini II, o advogado Adriano, Jesus Cristo, né? Mino Tempone, o barman Darwin, Carlota Alexina, Belo Alvarenga, e por aí vai. Depois de outros 2 assassinatos, a morte da Mona, ou da Liza, será desvendada num ato de sorte, quando o assassino será flagrado pelo detetive Sampaio após matar Jesus Cristo, a pauladas, na escadaria da Igreja Matriz. É bem humorado o nosso amigo. Não pretendo aqui desvendar um mistério. Para saber o nome do matador e dos porquês do crime, vocês vão ter que ler o livro, se deliciar com a história. O Antenor muitas vezes interrompe a narrativa para se dirigir diretamente ao leitor. Hoje isso é muito raro, isso era muito comum nos autores do século XIX e do início do século XX. Eu me lembro que a primeira tentativa de romance do Hemingway, ele conversa com o leitor, isso me marcou muito. Ele lembra, então, esses autores românticos ou da fase final do romantismo. O Requiem para Mona Lisa tem passagens antológicas, que eu vou deixar por conta daqueles que se interessarem pela leitura. Bom, eu vou adentrar agora aquele que foi o primeiro livro do Antenor. Eu deixei ele por último, porque foi o primeiro que eu li, sobre o qual eu escrevi. Até no último Aurélio tem uma frase minha lá da crítica que eu fiz da Estrada de Salamanca. Bom, para não alongar a paciência de vocês todos, então eu vou abordar em poucas linhas esse primeiro romance do Antenor. A Estrada de Salamanca saiu pela Rocco em 95 e logo despertou a atenção da crítica especializada, que também soube acolher o novo escritor. Deixei essa obra para o final dessa conferência na intenção de fechá-la com chave de ouro. Lembro que a primeira leitura desse livro, tão logo ele foi publicado, me deixou muito impressionado com a narrativa e o estilo romanesco do autor, a quem eu já conhecia como contista. Aliás, uma coisa que eu não falei, grande compositor também, tem os 2 discos dele, um vinil que me foi dedicado e um CD gravado pelo cantor Antônio, com arranjos do Webinho Lopes. Bom, o enredo do livro, ele é romântico e relativamente simples. Tomados pela mesma paixão, 2 amigos de infância, Juan e Fernando, juram um amor eterno à pequena e inalcançável Isabel. O destino, no entanto, faz com que a moça se apaixone por Fernando. Os 2 se casam, mas o enciumado Juan desafia o inseparável companheiro de infância para um jogo de cartas de resultado traumático. Se perder, Fernando deverá se afastar de sua amada pelo prazo de 30 anos. E é isso que vai acontecer. O Fernando perde o jogo, se vê compelido a enveredar-se por caminhos e aventuras que o levarão a trilhar a Estrada de Salamanca, numa peregrinação de 3 décadas longe da sua bem-amada. Quer dizer, o Antenor também é um sádico, né? Fazer isso com o coitado do personagem, né? Que tinha acabado de se casar, né? E, a partir dessa quase anedota, ele tece a sua trama tricotada com minúcias de leveza típica, e leveza típica de um grande fabulista. Bom, o Antenor nos fisga no primeiro parágrafo. Olha só o tom
da bem-humorada. A essa hora, os religiosos encontram-se entretidos com os roncos do fígado e as palpitações do coração. É o intervalo da siesta. Cá entre nós, nenhum sujeito são, com os miolos devidamente no lugar, enfrentaria essa fornalha de 40 graus, sol capaz de derreter até uma consciência de pedra, e que não se contenta em provocar um trabalho excessivo apenas para as glândulas sudoríparas. Não falta quem acredite que o intuito dessa estrela severa consiste mesmo em fundir os miolos do crente e, além do tutano, também transformar em manteiga suas ideias e pensamentos. Vítimas ingênuas da gula, os representantes de Deus na terra desfilam com a barriga estufada, quase estourando. O estômago deles é sacudido pelos cordeiros, recendendo a alho e azeite, e também pelos arrufos dos leitõezinhos assados em forno de lenha. A alma serena, as triplas flavescentes de sucos e gases, os clérigos lembram cágados felizes. Na medida que sobem o passeio, estendem o anel para os transeuntes. Os crentes se ajoelham, deitando na seda daquelas mãos o beijo comovido. Que Deus nos abençoe a todos. É muito irônico isso, né? Quer dizer, quem são esses frades, né? Essas criaturas rastejantes, esses cágados, né? Que se enchem, que se empanturram, né? E que depois dão as mãos para os fiéis beijarem como se fossem seres iluminados, né? Bom, esse parágrafo aí, ele prepara o terreno para o emaranhado de histórias que virá a seguir. Tendo Juan e Fernando como personagens principais, nesse sentido, vale apresentá-lo, como faz o autor, para que tenhamos um retrato de ambos, apresentá-los, perdão. Vamos ver os personagens. Juan, um dos moços suarentos, tem o rosto redondo feito uma laranja. Suas faces roliças traduzem a cor avermelhada. Juan é muito gordo. Ele respira com a impaciência de um velho que sofre de enfisema. Tem-se a impressão de que Juan vai explodir de um momento para o outro. Juan almoça pensando no jantar, procura distração nas guloseimas. É verdade, ele não poupa, saiu um pouca, é porque eu já estava com fome, botei poucas tortas. Poupa as tortas, os doces, os queijos e os embutidos. Ou seja, o Juan é um jovem glutão, contumaz, que vive para comer e engordar. Parece um porco, podia ser um daqueles frades lá. Em seguida vem a descrição do amigo dele, o Fernando. A pele de Fernando, segundo o rapaz, excede em brancura, o nariz muito fino, uma espécie de gancho emborcado e o queixo enterrado no rosto. Sob um maxilar anuncia-se a papada, protuberância que se destaca em virtude da atrofia da mandíbula. Ele tem 1 ano a menos que Juan, mas parece bem mais velho. Longilíneo, as mãos finas, os ombros estreitos. Apesar da altura, Fernando sustenta entre as espáduas a largura de um adolescente mirrado. Bom, após essas duas descrições dos protagonistas, o autor revela que ambos estão a observar de longe o quarto da menina Petra, prima de Isabel. Mais adiante, ele conta. Vamos lá. Não demora muito e eles flagram a sombra de mulher a movimentar-se no quarto. A luz projeta a silhueta enviesada contra o reboco da parede. Por pouco, os olhos dos rapazes não saltam das órbitas. Juan abre imediatamente a braguilha. Jesus Cristo. É impossível para ele conservar as mãos quietas. Fernando também não se faz de rogado, e com os dedos finos vai afrouxando os botões da calça um a um. De qual delas será a sombra? De Isabel ou de Petra? Os rapazes se perguntam, excitados. Bom, na verdade, embora se delicie com as curvas de Petra, esses dois amigos vão gostar mesmo da Isabel, em nome da qual eles se masturbam diariamente. Bons tempos, né? Que idade maravilhosa, né? Bom, é assim que nasce a paixão dos dois por ela. Mas a estrada de Salamanca não se resume a contar a história do improvável triângulo amoroso formado por Juan, Fernando e Isabel. Como em toda novela que se preze, o livro apresenta outros dramas e conflitos.
também uma característica do Antenor. Sendo o mais trágico ocorrido nas núpcias de Petra com o argentino Jorge Sarraceno. Quer dizer, a prima dele, da Isabel, vai se casar com um argentino chamado Jorge Sarraceno. Olha só, lá, é bem espanhol isso, me lembrou, inclusive, bodas de sangue. Lá pelas tantas, com o vinho exalando pelos poros, o noivo permite que a noiva dance o flamenco com o primo Antônio Palácios. No vai e vem dos quadris movidos ao ritmo dos sapateados sensuais, Sarraceno perde o juízo de ciúmes e acaba por ferir Palácios mortalmente. Vale a leitura de mais um parágrafo de características cinematográficas. Veja os detalhes poéticos da minuciosa narrativa. Me lembra muito Bodas de Sangue, inclusive adaptada para o filme do Saura, que é todo em flamenco. Jorge Sarraceno agita um punhal brilhante na mão. Muitos ainda escancaravam no rosto as gargalhadas motivadas pelos urros do argentino. O brilho tiara oscuro da arma, entretanto, congela tudo num retrato pálido. Os instrumentistas deixam de executar os rasqueados, as guitarras se calam. No silêncio de casa abandonada que se estabeleceu ali, eleva-se o madrigal do estilete sangrento. Manejada por Jorge Sarraceno com a maestria de um compadrito da periferia de Buenos Aires, a lâmina de prata cutuca as vísceras juvenis de Antônio Palácios, depois atravessa-lhe o baixo ventre. O pobre rapaz ainda tenta manter-se de pé, com o vazio em forma de punhal amalgamado às tripas. Palácios ilude-se em coreografar os compassos indiferentes de acordes que já cessaram de existir para todo o sempre. Olha que cena maravilhosa, não é? Essa coisa que ele fala, o pobre rapaz ainda tenta manter-se de pé, com o vazio em forma de punhal amalgamado às tripas. Quer dizer, o cara já tinha puxado o punhal. E um punhal, quando você espeta, é ruim, quando você puxa, é pior ainda, é que nem uma baioneta. Né? Ele vem trazendo tudo. E essa coisa de que ele se ilude em coreografar os passos indiferentes de acordes que já cessaram de existir para todo sempre. Ele estava dançando flamenco. Bom, o detalhe surreal é que o Sarraceno guardava no bolso a figura de um diabinho. Este salta para longe quando o pai de Palácios, num instantâneo ato de vingança, acerta a cabeça do assassino com uma paulada, salvando a vida de Petra, que seria a próxima vítima do colérico marido. Bom, voltando ao tema central desse romance, eu queria destacar o primeiro parágrafo do capítulo 21, que narra o cair em si do Fernando. Tão logo se vê derrotado por Juan no jogo de cartas, no qual ambos disputam a primazia do convívio amoroso com Isabel. Tudo caiu em cima dele de surpresa. A casa desabou sobre a cabeça de Fernando. Valete de espadas, dama de copas, o as de ouros retalhou suas últimas esperanças. Ao voltar para a barrada del Pozo de la Nieve, ele tinha o corpo incrivelmente curvado para a frente, os ombros arqueados. Ele era o transeunte que caminha numa rua sem saída, com dezenas de touros bravios atrás de si, ou uma matilha desorientada, latindo, cheirando-lhe as botas, rasgando-lhe os calcanhares. É bom lembrar que essa história se passa na Espanha. É muito interessante, então, quando se cita que ele está numa rua sem saída, com dezenas de touros bravios. Isso lembra aquela festa de Pamplona, se não me engano, onde soltam os touros na praça e aqueles malucos, principalmente turistas, saem correndo até que a corrida dos touros deságua na arena. Né? E aí eles soltam uma vaca, ela acalma os touros e vai com eles lá para dentro. Né? E aí começa a tourada. O que mais impressiona nesse livro, como podemos notar nesse trecho, é justamente a hispanidade da narrativa. Ele escreve como se fosse um espanhol, entendedor da psicologia e da cultura hispânica. Uma coisa arriscada, como eu disse, você escrever sobre um lugar onde você não mora, onde você não nasceu e onde você é um turista, um observador. Mas a impressão que se tem em alguns momentos é que o Antenor é um espanhol. Eu tinha acabado de ler A Colmeia, do Camilo José Cela, que tinha ganhado o Prêmio Nobel. E foi interessante, porque aí eu fui ler o Estado de Salamanca, eu falei assim, puxa,
tem algumas coisas aqui de hispanidade, alguma coisa muito próxima do Sela. A atmosfera é a mesma. Você sentir aquele cheiro de Ramon que perpassa Madrid, que é aquele cheiro daquele presunto, né, que eles chamam de presunto Ramon, porque tem um presunto doce, que é esse que a gente conhece, do McDonald's, e tem o Ramon, que você passa nas lojas cheias de Ramon, que impregna algumas ruas. Eu cheguei a sentir esse cheiro, viu, Antenor? É ali perto da Praça del Sol, né, em Madrid. Não foi em vão que ele escolheu Garcia Lorca para a epígrafe desse livro. É interessante isso. Bom, eu acho aqui que eu já falei muito, né? Eu não sou um professor como o nosso amigo Caio, que deu uma aula magnífica sobre o nosso amigo Gifone, mas eu espero, pelo menos, ter assim, despertado um pouco de interesse sobre a obra do Antenor Pimenta, sobre a sua literatura, o seu mundo, né? E a maneira como ele enxerga esse mundo, que ele nos mostra muito bem na sua literatura. E o Antenor é aquilo que escreve. É bem-humorado, é espirituoso, é irônico, às vezes é maldoso numa piada, e, ao mesmo tempo, é afetuoso, é amigo, né? E domina, como poucos, essa arte de escrever. Eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Eu agradeço aqui o Rogério pelo convite, aos acadêmicos que me deram essa honra, viu? E o Antenor, né? Porque se ele não tivesse escrito esses 3 livros, eu não estaria aqui. Mas eu queria colocar aqui mais um pedacinho para deixar ele encerrar e não eu, que é um trecho da Estrada de Salamanca. Eu vou ler e aí a gente termina e vocês podem falar, perguntar, xingar, o próprio Antenor pode reclamar, né, porque aqui ele não fala, parece um réu da Inquisição. O amor, esse sentimento de loucos, sempre encontra uma saída, sempre dá um jeito de meter-se onde quer. A porta aberta, a camisola generosa, a noite quente. O amor é um bichinho que tanto pode andar de gatinhas como depressa, em silêncio ou fazendo estardalhaço. O amor, certamente a peça de artilharia mais eficiente de todos os tempos. Não há batalhão, não há exército que resista às investidas desse canhão. Em vez de cidades, o amor costuma sitiar corações, virando ao avesso o império da alma. E não liga se os projéteis que lança em todos os sentidos da rosa dos ventos beliscam crianças, prendem moços ou imobilizam anciões. E só lembrando que a primeira grande guerra, que não é a de 14, é a de Troia, foi pelo amor de Helena. Foi ali que tudo começou. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Jorge Fernando, por essa bela aula, por essa bela oração sobre a obra do confrade Antenor Pimenta. Agora, como nós fazemos sempre, é hora de franquear a palavra ao público presente. Eu queria, antes, registrar entre nós a presença da presidente Elizabeth Renault e do presidente emérito Olavo Romano, que aqui estão. E agora, ouvir aqueles que querem se manifestar com uma pergunta, um comentário, enfim, dividir suas impressões sobre a obra de Antenor Pimenta. Antenor, bom, antes de tudo, agradecer ao Jorge a presença dele aqui essa noite, engrandecendo a academia com essa sua fala, essa sua oração brilhante sobre a obra do Antenor. Antenor, nós já conversamos algumas vezes sobre os seus livros e tudo mais, você sabe o tanto que eu gosto da sua obra. Desde a do cinema, né, o disco, e que você trabalha com a arte. Mas você me deixa muito curioso. Você tem 5 livros, você já me falou, que já escreveu, e nunca falou nada deles. Será que você pode contar para nós um pouquinho sobre eles, ou é segredo de Estado? Eu posso falar de um. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Na verdade, esses livros eu tenho escrito ao longo dos últimos 20 anos, e deixei que adormecessem na gaveta
para que eu pudesse ir trabalhando reiteradas vezes. Agora eu estou tentando me livrar de um deles, que se chama A Arte do Engano. E é um livro que eu acho que mais 2 semanas eu já vou dar para algumas pessoas fazendo uma primeira leitura. Muda bastante, embora não a espinha dorsal do que eu tenho escrito desde sempre. Mas eu acho que esse tempo que eu me dei, que eu me consenti, foi muito importante, porque eu aproveitei para muita leitura. Esse romance está na faixa de 400 páginas. Eu tenho um texto lá de 700. Assim, eu ainda ele não me convence ainda, e já teve quase 1000. Eu tive que reduzir 300 páginas, ainda tem coisa para desbastar. Porque era uma coisa meio ousada, vamos falar assim. Mas eu tenho a humildade de saber a hora certa, de sentir que o filho está pronto para sair de casa. Esse livro chama A Grande Barca. Eu tenho um outro pronto lá que chama Leporello, que é a continuação da história do Don Giovanni, a ópera Don Giovanni, que foi do Lorenzo da Ponte, e musicada pelo grande Mozart, né? Eu tive o prazer de assistir à comemoração do centenário de Mozart no Teatro Nacional de Praga, onde ele havia estreado o Don Giovanni. E uma curiosidade disso aí que eu fico maravilhado é que a abertura da ópera ele escreveu algumas horas antes da estreia. E é a mais genial, interessante, né? E tem um outro livro que se chama O Homem que Resumia Livros. Eu pego 10 livros que marcaram a minha existência e o personagem ele é contratado para resumir livros para uma professora universitária. Ali eu resumo em 10 capítulos, eu conto a história, sendo que a abertura de cada capítulo é resumo de um desses romances que foram muito importantes na minha formação. Ainda falta eu falar de um outro aqui. O outro é Queda de Braço, que toma lugar também naquela cidade fictícia ou mítica que o Jorge se referiu. Tem mais coisas, mas assim, os livros que eu estou terminando de trabalhar são esses agora. E o primeiro, que espero vir a público, é exatamente A Arte do Engano. E tem um outro nome que seria O Gato de Holmes, ou A Arte do Engano. Eu ainda estou em dúvida quanto ao título. Mas é mais ou menos isso aí. Eu acho que os 2 títulos vendem. O Roberto Drummond aprovaria os 2. Ele é mestre dos títulos, né? E os contos? Quando é que você vai publicar os contos? Você nos deve contos. Alguém vai perguntar? Senão eu vou começar a palestra de novo. Antenor, outro dia, a gente se encontrou lá na Livraria Quixote, e você estava lá no sábado de manhã, provavelmente com algum desses romances abertos sobre a mesa da cafeteria. E com um lápis em que você fazia marcações, se eu me recordo bem, eu não tenho certeza, mas essa é a imagem que me ficou aqui na mente. Você estava lá com um texto... Com A Arte do Engano. Com A Arte do Engano. Nos últimos 30 dias, eu fiz 5 revisões sucessivas. Você tem E aquilo me impressionou muito, porque você estava naquela atividade que, enfim, provavelmente te estava exigindo uma concentração, mas você estava numa cafeteria no sábado pela manhã, em que ela é mais cheia. Desculpa, como é que é o seu processo? Eu só consigo trabalhar de É isso que eu queria saber. com barulho. Olha. Eu adoro o movimento de gente, tal, porque você não tá, a arte de escrever exige uma solidão quase absoluta. Mas você pode também estar solitário no meio de gentes, né? Vamos falar assim, de pessoas circundando tal. É abstração. Né? Para mim é uma beleza, porque eu consigo saber que eu estou no mundo, que eu estou existindo, e trabalhando naquele outro mundo, que é um universo paralelo, digamos assim. Mas e eu me lembro também, minha mãe já falecida há 24 anos, que eu adorava escrever lá em casa, e ela era muito barulhenta. Era panela, aquela coisa toda na casa. E aquilo, eu sinto falta desse barulho. Então, eu estar num ambiente que é público me ajuda
a saber que eu não estou sozinho, vamos falar assim. Eu estou ali cercado de personagens e de pessoas que realmente me inspiram. Eu gosto daquele barulho. Ao invés daquilo me atrapalhar, só me ajuda. E enquanto eu escrevo, eu não consigo ouvir música, porque me distrai. A música me distrai. Mas o barulho ajuda. Demais. Na verdade, o barulho é aquela música que nós não entendemos ainda, né? No fundo é isso. Bom, Tenor, na Quixote, né, onde o Rogério te encontrou, nós já nos encontramos várias vezes, e antes da última vez em que você falou do seu romance na Quixote, num período anterior, você passou uns dias em Tiradentes, trabalhando, você estava ali com 800 páginas. Tá. E você tem quantos livros assim, de molho na gaveta, etc.? 5, 6. Eu estou me lembrando aqui o seguinte, hoje a gente tem, analogicamente ao terroir na França, dos vinhos e tal, a gente tem as regiões produtoras de queijo, né, delimitadas. Eu ganhei outro dia um folder que tem, né, curiosamente, lá perto da terra do seu pai, Serra do Salitre, um só município que constitui uma região. Eu estou pensando assim que a gente pode criar para você uma região de curar o livro. Né? Esse aqui tem de tanto tempo. Isso tem um valor de mercado extraordinário. De repente, pode ser o caso de você não publicar o livro, né? Você ficar com ele na gaveta e anunciar aqui, como raridade. Quem sabe? Antenor, uma curiosidade, você consegue, como você falou, tem 5, né, livros aí, você cada hora mexe num? Não? São períodos, você dedica 3, 4, 5, 6 meses ao livro. Quando você cansa dele, você ainda não está no ponto da mistura, aí você passa para lá. Aí você passa para outra. Agora, você não tem a sensação que toda obra é inacabada? Olha aqui, usa o microfone para ficar registrado. Eu dizia ao Jorge o seguinte, que eu leio um autor espanhol chamado Henrique Villamatas, grande autor, e ele escreve a vida toda o mesmo livro. Ele publica um livro assim, assim, assado, mas a história é a mesma, é um romance-ensaio, ou um ensaio romanesco, eu não sei bem como qualificá-lo, mas, no caso meu, o ato de criar exige muito rigor. Agora, você escrever um livro, assim, ó, eu escrevi, aquela história eu contei, mas, para eu deixar outra pessoa ler, ela tem que passar por alguns crivos. E o crivo do tempo talvez seja o mais rigoroso e o mais eficiente deles. Eu penso muito no Saramago, porque o Saramago havia publicado 2 ou 3 romances na faixa de 30, 40 anos de idade. Ele parou, foi cuidar da vida dele. Aos 59, ele retomou a coisa e lançou Levantado do Chão. Em seguida vieram Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, o História do Cerco de Lisboa, os grandes romances do O Levantado do Saramago. Chão ganhou o Prêmio Lisboa, né? E depois, 20 anos depois, ele se tornou o primeiro Nobel de língua portuguesa. Então, mostra que o tempo, guardado as devidas proporções entre um Saramago, e, aliás, eu tenho que curvar serviço aos escritores, diante dos escritores portugueses, porque estão dando um show na literatura de língua portuguesa. É uma coisa fabulosa. Autores jovens, igual Walter Hugo Mãe, aquele Zé Luiz Peixoto, pessoas extraordinárias. Então, realmente, se eu fosse um cara mais digno, eu leria essa turma de jovens portugueses, e mesmo a literatura mais antiga, que é o Essa, o Camilo Castelo Branco, passando por Agostina Bessa Luiz, Antônio Lobo Antunes, essa turma toda, eu leria de joelhos, se eu fosse um cara realmente digno, tá? Sem falar nos poetas, tá? Que também são um caso à parte. E lembrar um grande amigo nosso, que é o Cunha de Leredela, que é um grande escritor, que por cá andou por esses lados, né? Com um vasto bigode, com a boina vasca. Eu gosto muito da literatura dele. Boa noite, meu nome é Hamilton, eu sou primo do Antenor. Ouvindo o Jorge fazer essa narrativa do Antenor, eu tive o prazer de viver isso com o Antenor. Nós crescemos juntos
na nossa cidade lá. No caso, eu sou de São Pedro, ele também passou um tempo em São Pedro do Suaçuí, que é vizinha de São João Evangelista, sabe? E hoje, cada hora, além de sempre de ter como um herói, porque o Antenor me mostrou, eu vi isso, que o estudo, que as letras cresciam as pessoas. E muito do que eu sou hoje, eu devo a ele, por essa habilidade de escrever, de conseguir traçar isso, sendo que nós vivemos isso em natura, sabe, na cidade, nas nossas bebedeiras lá em Santa Maria do Suaçuí, sabe, nos nossos fogos das noites, tudo que vocês falaram aqui e que está tão bem descrito nos livros dele, né? Eu também concordo com você, o Último Aurélio, para mim, é a melhor obra do Antenor, sabe? E eu sinto um privilégio em ser primo dele, primeiro, ser primo dele. E, além de primo, acho que a gente é um pouco irmão também, porque nós vivemos muitas coisas juntos e a gente cresceu junto. As nossas mães são irmãs, né? E a gente, tudo que ele falou do livro, a gente vivia na casa da tia, né? Na casa da mãe dele. Eu era um personagem, em todas as férias, passava 30 dias lá. Hoje eu vejo o trabalho que eu dei para ele, sabe? Para o pai dele, que também era uma pessoa sensacional, e para a mãe dele, sabe? Eu sinto um privilegiado de ter vivido isso tudo. Como vocês conseguiram ver no livro, além do livro, eu vivi também o que acho que talvez o que nasceu, né, o que virou o livro, né? A gente também eu não consegui escrever, mas eu sinto o privilégio de ter podido ler o que ele escreveu. Boa noite, meu nome é Daniel. Antenor, nós falamos aqui, o Jorge falou dos seus livros concluídos, né, e você teve a oportunidade de falar das obras que você está gestando, que estão aí vamos dizer, em banho-maria. Eu queria saber de você o seguinte, como é que você começa? Porque nós falamos aqui, o Jorge falou daquilo que já está pronto, e você já falou de algo que já está bem adiantado, né, na sua produção. Mas como é que você começa uma obra? Como é que uma obra surge na sua cabeça? Você tem começado coisas recentes? Só lembrando, Antenor, que o Daniel é professor de literatura. Sim, sim. E sempre eu tive adota a oportunidade de autores conhecê-los. Sim. A verdade é o seguinte, você não tem um método só, e não tem uma maneira só. Às vezes eu começo com uma frase, só uma frase que está na minha cabeça. A outra já tem uma trama que já se desenha. Às vezes eu só tenho o personagem, eu tenho 1 ou 2 personagens, e a partir dali eu vou criando. A primeira etapa, que eu sempre chamo a primeira etapa de copião. Na hora que eu estou construindo o copião, eu não me incomodo. Se mudei a voz narrativa, se mudei o ritmo, se mudei o nome de personagem, se está incongruente uma história com a outra, tal, eu vou deixando jorrar. Porque essa etapa, ela não permite que você exerça essa capacidade sua de julgamento. Fala assim, eu vou filtrar, fazer. Não pensa nisso na hora que você está criando. Uma vez que você conseguiu terminar o copião, aí sim, entra o trabalho mais difícil de todos, porque ele é físico, é um trabalho físico. Você tem que pegar texto, você tem que burilar texto, você tem que tirar partes, às vezes você tem que introduzir um novo capítulo, uma nova passagem, que eu chamo das pontes. Você, mas eu estou escrevendo aqui, não liga assim. Aí que está o grande mistério da criação literária, é a construção de pontes. Como eu ligo o território X com o território Y, a história do personagem, tal com aquele. Aí que eu chamo, são essas pontes ideológicas. É como você desenha. Aí que está a arte literária. Porque escrever, contar história, todo mundo sabe. O ser humano nasceu um para contar história para o outro. E quando você não tem para quem contar, você inventa para você mesmo. Porque é entretenimento o tempo todo. O Graham Greene, que você citou aí, ele falava, eu escrevo entretenimento e livros sérios. Depois ele pensou bem e falou assim, cara, tudo é entretenimento. O Chester, da seriedade, do riso, eu adoro a comicidade, porque o dia que eu esquecer de como rir de mim mesmo, eu não
tem mais motivo para estar vivo. Assim, aquela coisa assim, ó, não brinca com coisa séria, não. O Chesterton falava, vou brincar com quem, então? Como é que eu vou rir se eu não brincar com coisa séria? Eu brincar com uma coisa engraçada, já não tem graça mais. Agora, você tem que brincar com o que é sério. Outro dia o cara perguntou, porque eles estão falando aqui da Livraria Quixote, a Livraria Quixote, aqui tem alguns colegas e amigos que frequentam lá também, é um lugar além do tempo. É como se tivesse parado num determinado ano, em algum lugar que não é Belo Horizonte, está além de Belo Horizonte. Está parado no tempo do Amanuense Belmiro, mais ou menos isso. Quando Belo Horizonte era uma cidade besta. Aí todo mundo fala, mas continua besta, né? Eu não sei se continua cidade, mas besta continua. Então é o seguinte, lá o pessoal brinca, que eu sempre bebo alguma coisa e tal. Uma pessoa chegou lá e falou assim, mas está bebendo? Eu falei assim, claro, não pense que eu sou um bêbado que gosta de alegria. Eu sou um homem alegre que gosta de beber. Tem uma diferença crucial nisso. Né? Que a bebida ela não pode ser força motriz para causar alegria. A alegria que tem que levar a bebida. E você pode olhar que tanto Cristo quanto Dionísio colocaram a bebida como sacramento. Aliás, o primeiro milagre do jovem menino da Judéia, qual que foi? Foi nas bodas de Caná. Ele transformou água em vinho. Agora, nós vamos brigar com um cara desse? Não é verdade? Ô, Daniel, mas voltando à questão, então, tem toda uma maneira de começar. Você fala assim, tem gestação, por exemplo, esse homem que resumia livros, tem traço. Tem um outro livro lá que eu deixei abandonado, chama A Morte do Escritor. Tem 200 e poucas páginas, adormecidas, uma história passada em Paris e na Bélgica, na região de Bruges. Então, assim, são livros 1000. Agora, algumas histórias já param em pé sozinhas. Essa Arte do Engano, eu comecei a escrever em agosto do ano passado e concluí em março. E comecei a trabalhar a partir de março. Ao passo que a Grande Barca, pela ousadia, o Olavo teve essa oportunidade de ver. Eu tinha passado 2 semanas em Tiradentes, tá, mas você corrigir 600, 700 páginas, eu vou te falar, é quase desumano. E me impressiona. Agora, a não ser que o cara seja gênio, porque você pega um Charles Dickens, que escrevia folhetins, ele publicava, era por capítulos, as histórias deles, e só calhamaços. Escrevia à mão, ainda tem isso. Um Dostoiévski, não, Dostoiévski tinha a menina, a estenógrafa, né, que ele só ditava. Por isso, você pode perceber que a qualidade do texto do Dostoiévski não tem aquele filtro necessário, mas nem precisa. Quando um mergulho no inconsciente humano, um mergulho na alma humana, como ele faz, seria exigir demais que ele ainda ficasse com aquela forma primorosa, um Guimarães Rosa, trabalhando tijolo por tijolo. O jogador, por exemplo, estava apertado de dinheiro em Paris, ganhou um adiantamento, e em 3 meses entregou o romance. Não é? Mas eles são gênios. Um Victor Hugo, com Notre-Dame de Paris, Os Trabalhadores do Mar, que é a coisa toda. São livros alentados. Mas era gênio. O Chateaubriand o chamava de a criança sublime, né? Mas um menino que era uma coisa exacerbada. Além de homem público e tudo mais. Mas, então, nós que somos seres bem modestos e medianos, nós temos que trabalhar. Eu só conheço uma forma de escrever. Escrevendo. Aquele velho dito do Antônio Machado, né? Ó, o caminhante faz o caminho como? Caminhando. Não existe caminho antes que você o percorra, né? O Saramago, numa entrevista dele, falou uma coisa bonita. Ele morava em Las Tias, né, nas Ilhas Canárias. Aí ele estava subindo uma montanha toda, uma estradinha bem sinuosa e perigosa para o alto da montanha, naquela ilhota vulcânica. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha um teleférico. Ele olhou, voltou aquele caminho todo sinuoso assim. Na verdade, a vida exige que os caminhos sejam percorridos. Assim, mas você não podia ter escrito o livro assim, assim, sabe? Assim, se eu soubesse, eu teria feito assim. Mas como você parte do nada, você parte de uma massa do éter do firmamento mesmo, que você vai ter que fazer, dar corpo a algo que é aparentemente abstrato e torná-lo aquilo possível. Tornar aquilo possível. Então, eu sempre procuro escrever assim, às vezes é uma cena apenas. Você vê um guarda-chuva aberto na rua, aquilo pode te despertar mil ideias. Mas a principal coisa, a gente que gosta de escrever, eu falo, mesmo que você não tenha história, senta e começa a escrever. Você vai ver que a história aparece.
É aquela mãe da gente que está com a geladeira quase vazia. Aí descobre uma coisa aqui, descobre que cria um prato maravilhoso. Faz aquele prato, não tem, meu filho. Aqui não repete mais, não é verdade? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a literatura é igual à culinária. Você tem que pôr a mão na massa. E tem que temperar, né? Prezado Antenor, meu padrinho, que foi quem me recebeu aqui na Academia Mineira de Letras em 2004. Me lembro e guardo o seu discurso ainda. Nós ouvimos agora as palavras analíticas do nosso conferencista, a quem cumprimentamos e agradecemos a presença. A Academia Mineira de Letras, ao homenagear os seus acadêmicos com estudos de suas obras, tem como objetivo não somente valorizar a importância das mesmas, como também conservar a memória da nossa entidade. Pelo conhecimento, pela relembrança do que foi escrito, premiado muitas vezes, seja da escrita do passado ou do presente, nossa história perpassa o tempo, criando esta tradição desejada. Antenor Pimenta viu hoje focalizada sua obra pelo escritor e jornalista Jorge Fernando dos Santos, brilhantemente focalizada, sob o título de Universo Romanesco de Antenor Pimenta. Antenor Pimenta, ele mexe como um mago seus títeres, e como Balzac, ele decifra e desvenda os caracteres diversos, dentro do mal e dentro do bem, como disse muito bem na página do seu discurso. O nosso acadêmico ocupa a cadeira de número 14, e ao lidar com cifras e tabelas, dedica-se também à literatura, e brilhantemente, ao romance e aos contos, dividindo o seu talento entre o trabalho e o lazer. Não sei se escrever é lazer, ou é trabalho também. Um aspecto interessante da sua imaginação, ou realidade, é o que dedica ao mundo encantado do circo. Não sei se você se referiu a isso. Não. Sua obra já foi classificada como circo-teatro, pelas descrições feitas da vivência da família circense, que envolve risco, irreverência e incompreensão. Essa divisão da tragicomédia representa com papel em que o palhaço faz rir enquanto sua alma chora por dentro. Isso é célebre, e há poemas e há contos sobre isso, há um chavão que sempre é repetido. Um poema de sua autoria, simples na forma e grande na reflexão, remete-nos a "E o céu uniu dois corações". E ele assim: um céu mais baixo, meu céu está longe daqui onde estou, e me vejo vestido com roupas estranhas. Assim eu não sou. Assim é Antenor Pimenta, nosso colega e ilustre escritor. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado a todos pela presença. Jorge, por favor. Eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, convidado que fui pelo Rogério, bem recebido pela Elizabeth, e falando de um grande amigo que é o Antenor. E lembrar que, quando estavam construindo esse auditório, eu fui um jornalista que esteve aqui com o Vivaldi Moreira, ele me mostrou toda a academia, passamos aqui uma tarde agradabilíssima, tomando chá e conversando, e ele me mostrou aqui o projeto, a maquete, que o Gustavo Pena fez com muita competência, né, um espaço agradabilíssimo. E, para mim, é uma honra estar aqui. Eu, algumas vezes, já estive aqui vendo eventos, a posse do nosso amigo saudoso Bartolomeu Campos Queiroz, né, e dizer que estamos aí, que o Antenor realmente nos honra, não só como escritor, mas como amigo, e agradecer a todos vocês pela oportunidade. Muito obrigado. É isso, sejam sempre todos muito bem-vindos a essa casa. E, Antenor, essa casa é sua e da sua família sempre. Muito obrigado.